Olá, bem-vindos todos no curso novo. Você já sabe, meu nome é Leandro Campos. Nós vamos começar aqui um módulo de Direito Administrativo voltado para concurso público, né? Abrangendo aí todas as organizadoras, SESP, UNB, Carlos Chagas, Sesgran Rio e por aí vai, né? Entre outros. Então, o primeiro ponto que cai nesses programas de concurso público de Direito Administrativo é o ponto chamado princípios expressos. Então, princípios expressos. Eles são chamados assim princípios expressos porque eles são expressamente previstos no artigo 37, caput, da Constituição. Então, artigo 37, a cabeça do artigo 37, o caput da Constituição da República Federativa do Brasil. Esses princípios que você já deve ter estudado formam aquela concepção aí para mais fácil você enxergar, o tal do LIMP, né? Aqui nessas cinco letrinhas você vai encontrar os 5 princípios. Todos eles são os princípios expressamente previstos na Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, eu quero falar sobre cada um deles e é o que nós vamos fazer agora, começando com o princípio da legalidade. Então, o primeiro princípio aqui, o princípio da legalidade. O princípio da legalidade para o Estado, para a administração pública, ele tem um enfoque diferente do princípio da legalidade para o particular. Então, particular, ele pode fazer o que ele quiser fazer, desde que a lei não o proíba. Então, esse é o princípio da legalidade para o particular. Particular, você pode fazer o que você quiser fazer, você tem autonomia de vontade, né? O que você não pode fazer é aquilo que a lei proíbe. Então, ele pode fazer o que ele quiser fazer, desde que a lei não o proíba. Já o Estado, ele só pode fazer aquilo que a lei permite que ele faça, da forma pela qual a lei prevê. Então, vamos dividir essas duas coisas. Vamos dar um exemplo. Primeiro, a legalidade para o particular. Imagina uma sala de uma casa que pertence a um particular, a uma pessoa privada, e nessa sala a lâmpada tenha queimado, vamos imaginar. Você, que é dono dessa sala, você é um particular, você compra a lâmpada que você quiser comprar, pagar o preço que você quiser pagar. Se você quiser pagar R$1 na lâmpada, você paga. Se você quiser pagar 50 mil reais numa lâmpada, você também paga. Você pode comprar a lâmpada na esquina, ou você pode comprar a lâmpada na outra esquina, ou numa central, não sei. Você tem autonomia de vontade. O que você não pode fazer é roubar a lâmpada, é furtar a lâmpada, se apropriar indevidamente de uma lâmpada. Então, particular, princípio da legalidade para você. Você tem autonomia de vontade, você pode fazer o que você quiser fazer, desde que a lei não proíba. Já o princípio da legalidade para o Estado, para a administração pública, significa: Estado, você só pode fazer aquilo que eu, lei, determino que você faça. Então, no mesmo exemplo, ao invés de ser a sala de um ente privado, de um ente particular, que tenha a sua lâmpada queimada, vamos imaginar que essa lâmpada tenha sido queimada numa repartição pública, num órgão público. O gestor ali, o administrador, ele não vai poder pegar e comprar uma lâmpada onde ele quiser comprar, na primeira esquina, pagar o preço que ele quiser pagar. Ele não vai poder fazer isso, porque ali pertence ao Estado, ali pertence a um órgão público. Então, o que ele vai ter que fazer? O que a lei determina? Que ele abra edital de licitação para escolher a melhor técnica, ou o menor preço, ou técnica e preço, para aí então efetuar um contrato administrativo para o fornecimento de produtos. Nesse contrato, as cláusulas são todas aquelas previstas na Lei 8666/93, que é a Lei das Licitações e Contratos Administrativos. Então você percebe, o Estado, ele não tem autonomia de vontade, ele não pode fazer aquilo que ele quiser fazer, ele só pode fazer aquilo que a lei determina que ele faça, e da maneira pela qual a lei determina. Então, esse é o princípio da legalidade. Várias vezes, essa pergunta já foi feita em prova, muitas vezes isso já foi feito em prova, essas perguntas.
sempre uma praxe aí. O segundo princípio, o princípio da impessoalidade. Impessoalidade. Impessoalidade, ele tem dois enfoques. No primeiro enfoque, evitar tratamento diferenciado entre iguais. E o segundo enfoque, evitar desvio de finalidade. Olha só, o princípio da impessoalidade, ele tem dois enfoques também, tem duas vertentes. Na primeira vertente, ele evita tratamento diferenciado entre iguais, isso aqui é um sinal de diferente. E no segundo enfoque, ele evita desvio de finalidade. Então, olha só. Esse primeiro enfoque é um princípio da impessoalidade voltado para o administrado. Princípio da impessoalidade voltado para o administrado. E esse segundo enfoque é o princípio da impessoalidade voltado para o administrador. Administrado. Administrados somos todos nós. Os administrados, se eles são iguais, eles não podem ter um tratamento diferente. Então, todo mundo aqui, por exemplo, vai fazer um concurso público. Todo mundo está em igualdade de condições. Então, todo mundo vai fazer a mesma prova no mesmo dia, no mesmo local, locais diferentes quando isso não for possível, mas nas mesmas condições, o mesmo grau de dificuldade para todas as pessoas, a mesma prova. Tá? Por quê? Porque todos são tratados de forma impessoal, não existe um favorecimento para um ou para outro. Tá? Agora, tem que tomar cuidado com esse primeiro enfoque, porque evitar tratamento diferenciado entre iguais, quando eles forem iguais, né? Como bem diz aqui, entre iguais, porque se uma pessoa for diferente, essa diferença vai requerer um tratamento diferenciado, veja bem. Então, o tratamento diferenciado ele é proibido quando forem pessoas iguais, mas quando as pessoas forem diferentes, elas precisam ser tratadas de forma diferente, por questões aí de balançar, aí de equilibrar a balança da justiça. Por exemplo, um portador de deficiência. O portador de deficiência ele tem vagas reservadas nos seus cadastros para concurso público. Não que ele esteja em condições de sanidade e tudo mais, de saber menos da prova, mas há uma dificuldade muito grande para a inserção desse portador no mercado de trabalho. Então, uma forma que o Estado encontrou para melhorar, para inserir o deficiente físico no mercado de trabalho é reservar vagas para ele. Então, quer dizer, a diferença do portador de deficiência não é com relação àquilo que ele sabe tanto quanto, ou menos, ou mais do que você, que não tem deficiência. Mas o portador de deficiência ele tem uma dificuldade muito grande de entrar no mercado de trabalho privado. Então o Estado ele tem que dar incentivos, o Estado tem que privilegiar esse deficiente. Outro exemplo, idosos que têm gratuidade de transporte público. Né? O idoso não está na mesma situação que todo mundo, ele está numa situação diferente. Então, o princípio da impessoalidade para o administrado. Todos são iguais, então todos têm que ter um tratamento igual. Desculpa. Se alguém for diferente, se há uma minoria, essa minoria tem que ser tratada de forma diferente também, por questões de justiça. No segundo enfoque, o princípio da impessoalidade, evitar desvio de finalidade. Finalidade para o Estado, para a gestão pública, é sempre a finalidade pública, e não tem exceção, não tem exceção. A finalidade é sempre pública. Se o administrador, se aquele que está administrando a coisa pública, o gestor da coisa pública, ao invés de buscar uma finalidade pública, buscar uma finalidade privada, ele vai estar inferindo, vai estar ofendendo aqui o princípio da impessoalidade. Porque se ele está administrando, ele tem que administrar de forma impessoal para ele. Para ele. Ele tem que ser impessoal para ele. Então, por isso, ele tem que administrar para o público, ele tem que administrar para o povo, para a coletividade. Ele não pode administrar para si só, olhando o seu próprio umbigo. Porque se ele fizer isso, ele vai estar administrando de forma pessoal para si. Então, o princípio da impessoalidade é evitar desvio de finalidade. Tem tudo a ver
O desvio de finalidade é, ao invés de buscar uma finalidade pública, se desvia desse caminho para buscar uma finalidade privada. E isso não é permitido, porque o administrador, quando administra, quando gere a coisa pública, ele deve sempre buscar a finalidade pública e nunca a finalidade privada. Se ele buscar a finalidade privada, ele vai estar administrando de forma pessoal para si, para ele. Então, vai ofender o princípio da impessoalidade. Exemplo aí vale. Ao invés de, por exemplo, desapropriar para construir um hospital, para construir uma escola, uma creche, ele constrói uma piscina para a casa dele. Então, vai estar utilizando aí um instituto do direito administrativo, utilizando a máquina administrativa para, ao invés de atingir uma finalidade pública, ele vai estar atingindo uma finalidade privada. Há um desvio de finalidade, então ele deve administrar de forma impessoal para ele.